Bem-vindo mais uma vez para nosso podcast A Cura pela Consciência. Como você sabe, se você está seguindo por um tempo, esse podcast está baseado nas respostas que a Dr. Cláudia Pacheco dá para suas perguntas. Você pergunta muita coisa, né? Você está sendo muito bem aceita. Muita coisa. Muita coisa mesmo. A gente tem perguntas até 2057, alguma coisa assim. Sabe, Dr. Cláudia, quando eu vi a resposta da sua Instagram, os vídeos, eu lembro o que eu pensei sobre trilogia quando eu cheguei aqui 25 anos atrás, que trilogia, o mundo é como uma esponja, totalmente seca, procurando alguma coisa para dar alimento, umidez, né? Eu pensei que trilogia é essa coisa, que é uma coisa que a esponja está absorvendo. Isso eu estou vendo em suas Instagram, né? Pessoas absorvendo isso como um tipo de alimento. Posso falar mais coisa? Mas eu tenho mais uma coisa para falar. É esse por causa do mídia social que a Annalise abriu. Água viva. Água viva. É a água viva. Água viva. É a inspiração do Espírito Santo. Espírito nos Santo. Seres humanos que se ligam a ele. Então. É como uma água que mata a sede. E esse não depende do mídia tradicional, vamos dizer, porque eles ignoram totalmente. Mas mídia social que a Annalise abriu é uma coisa que mostra que o ser humano está procurando faz tempo para essas respostas, para essa ciência do Norberto Keppe que une filosofia, teologia e ciência. Então, parabéns para esse canal, porque está fazendo um serviço muito bacana. Até para nossos clientes e amigos nos Estados Unidos, né? Sim, Estados Unidos e outros países, né, Annelise? É, muitos, né? Agora, sabe, eu queria só aqui comentar um detalhe. O senhor falou que as grandes mídias não prestam atenção neste trabalho. E eu vou dizer ao senhor que isso é de alguns anos para cá, quando a censura às mídias tomou conta totalmente. Porque no passado nós tínhamos programas em televisões normais, que só não tinha essa canal, não tinha internet ainda. Então nós tínhamos um programa semanal na televisão Gazeta, que era o canal 13 de São Paulo. Era o segundo programa de melhor audiência, só perdia para o futebol de domingo à tarde. Tivemos 2 programas no Fantástico, Show da Vida na Globo, em 1977 ou 78, que foi o campeão de audiência do Fantástico. Então, eles até pediram para a gente voltar sempre e nos parabenizavam muito. Imagina a Globo fazendo isso naquela época. A televisão Bandeirantes, o Dr. Keppe estava todas as semanas. O jornal Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, na época eram diferentes também, né? Porque não havia a revista Manchete, a revista Veja. Era outro tipo de mentalidade e de liberdade, de mentalidade no jornalismo, nas mídias, do que existe hoje. Então, hoje você nota que as pessoas que têm um programa, um podcast, alguma coisa nas mídias sociais, elas são obrigadas a restringir muito, nós somos obrigados a restringir muito o que a gente fala, porque nós estamos sob forte censura. Então, qualquer coisa, cortam o canal, já não distribuem, etc. e tal, né? Isso é muito delicado, muito delicado. Mas estamos aqui fazendo tudo que a gente pode. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu combinei já com você, que é um assunto assim bastante heterodoxo para o mundo de hoje. Espirituopatologia. Espirituopatologia. Não só espiritualidade, mas espirituopatologia. É espirituopatologia. Tem psicopatologia, sociopatologia e espirituopatologia. É uma coisa mais ampla do que a maioria das pessoas falam, né? É o estudo científico dos espíritos doentes. Só tem... Da doença espiritual.
mas é um estudo científico. É. É. Dr. Kepi fala que os espíritos maus são como os doentes mentais aqui no planeta, né? Esquizofrênicos. Espiritofrênica, ele fala. Eu acho que, se o senhor fizer a pergunta, aí nós vamos entrar nesses preâmbulos que é muito importante a gente falar hoje. Com certeza. Pergunta 169. Narcisistas são possuídos por demônios? E outra pergunta, 170. Gostaria de fazer uma pergunta sobre esse assunto, se puder me responder ou indicar um livro que contenha essa questão, fico muito grata. Tem muitos livros que abordam esses assuntos. Entendi que damos oportunidade para os demônios agirem em nossas vidas através de sentimentos e emoções que estão na mesma vibração. Uma vez instalada a tragédia em nossa vida, podemos reverter de alguma maneira? Essa pergunta é muito bem pertinente, né? A pessoa quer alívio desse problema. Eu acho até que existem outras perguntas também de outras pessoas que a gente não precisa ler aqui, eu vou responder depois, no direto, né? Das pessoas. Mas é bom que todos fiquem ligados a esse assunto que nós vamos tratar aqui e que vai incluir aqui essas perguntas, né? Então, o que eu queria dizer é que, quando o Dr. Kepi fez o trabalho dele em ciência psicanalítica, ele já englobava, claro, desde o princípio, muitas noções da espiritualidade no ser humano. Ele escreveu um livro muito importante quando ele estava em Viena, que se chamou Psicanálise Integral, e que foi um dos primeiros a serem publicados depois no Brasil, aonde ele trata do transconsciente e dos transtipos. Ele fez vamos dizer, uma adaptação ou uma evolução, se assim pode se dizer, do assunto do Jung, que falava dos arquétipos, né? E então dessa questão, dessa consciência universal. Então, ele tratou do transconsciente, a tal ponto que ele considera a consciência praticamente indivisível do transconsciente, ou seja, a consciência do ser humano é um fenômeno, uma dádiva divina, vamos dizer assim, inata. É uma habilidade, uma capacidade que o ser humano tem de captar e conhecer a realidade, mas não só imanente aqui no mundo, mas ao mesmo tempo que estamos aqui, estamos nessa outra dimensão. São dimensões que convivem, coabitam, agem em conjunto, e mesmo que a gente não tenha uma percepção de 5 sentidos desse fenômeno. Nós temos o espírito convivendo com a matéria o tempo todo, e a nossa consciência deveria captar tudo, no sentido físico, sensorial e transcendental, no mundo dos espíritos. O que tem no mundo dos espíritos? Tem Deus, tem os anjos, tem os santos, as almas já falecidas, tem, enfim, toda uma gama enorme de seres espirituais, de tipos de anjos, inclusive os que caíram, porque são chamados de trevosos por alguns, demônios, anjos caídos, são seres espirituais que recusaram estar na transcendência saudável, na transcendência, no nível divino da transcendência. Mas eles estão na transcendência, porque eles são anjos, foram criados como anjos, assim como as almas penadas, como se fala. As almas que estão
penando por não terem aceitado a sua condição, como os demônios, então estão por aí num verdadeiro desespero, sem encontrar o seu lugar. Acho que até podem estar aguardando esse juízo final um dia, né? Para saber para onde elas vão. E o que acontece? Dr. Kepp, quando ele foi desenvolvendo tudo isso, e sempre ele teve muitos clientes. Ele trabalhava no Hospital das Clínicas, no Brasil, trabalhou em Viena, trabalhou em vários lugares, e sempre com muitos clientes. E ele via uma relação muito estreita entre a doença mental, tida como doença mental, um transtorno, e fenômenos espirituais, tidos como paranormais, estudados na parapsicologia e, infelizmente, não mais nas igrejas católicas, por exemplo, que havia muito estudo da demonologia, e isso foi abandonado. Eu me lembro que havia um tempo que somente quase, ou 2 exorcistas eram considerados exorcistas, praticamente. Quase ninguém mais recebia licença para exorcismo ou tratava desse assunto. Esse assunto virou tabu e foi eliminado da sociedade, inclusive das igrejas. Os próprios religiosos não tratavam mais de questões de demônios. É o mel na sopa para os demônios, porque aí eles passaram a passar como desapercebidos. Então, como é que eles agem, Richard, na humanidade? Tem aqui todo um estudo dos espíritas, Allan Kardec e outros espiritualistas, que perceberam muita coisa importante, hein? O espiritismo científico e a parapsicologia perceberam muitas coisas muito importantes. Porém, eles têm alguns enganos que são um pouco sérios e que prejudicam muitas vezes as próprias pessoas que praticam esse campo de conhecimento, né? O espiritismo, outras linhas assim. Mas, então, Dr. Kepp notava que havia, inclusive, uma semelhança muito grande entre a atitude de esquizofrênicos, de paranoicos, de depressivos e dos demônios. Então, ele começou a estudar isso melhor. Não só isso, como as atitudes que antes eram atribuídas ao nosso inconsciente natural, ao nosso instinto de morte, como dizia Sigmund Freud, que todas as ações destrutivas do ser humano tinham raízes, muitas no inconsciente, com os impulsos, os instintos mortíferos, o thanatos. E também por fatores sociais, etc. e tal. A possibilidade de se considerar influências espirituais parou com Charcot, na época do Charcot. Até o Charcot, aquelas doenças, a histeria e outras coisas, pararam ali na França, praticamente, que era um centro já de ciência e de medicina muito adiantado. E o professor Charcot, que foi professor do Freud, ele fazia hipnoses, e na hipnose ele conseguia dissolver os sintomas de histeria, principalmente histeria na época. Então ele dizia, olha, não tem nada a ver com questão de demônio, não, de possessão espiritual, disso, aquilo, olha aqui, a gente hipnotiza a pessoa e ela sara. Então, a partir daí, a psiquiatria, principalmente a psiquiatria, abandonou completamente qualquer noção de possessão ou de obsessão. Porém, como volto a dizer, Dr. Kepp, nos estudos dele, o que ele percebeu? Que toda conduta alterada, Richard, qualquer uma, compulsão, obsessão, pessoa obsessiva compulsiva, tudo existe um componente espiritual atuando em conjunção com a patologia pessoal. Assim como nós ressonamos, a nossa energética ressona com os espíritos do bem, né? E a gente é inspirado e alimentado, da mesma forma, nossos espíritos são, e esse transconsciente está atingindo também
espíritos que são doentes, espiricóticos, como o Dr. Kepp chama. Está atingindo. E como que isso é feito, Richard? A própria telepatia nos forneceu elementos muito interessantes. Quando você recebe uma ideia de uma outra pessoa, e é uma telepatia, você não percebe, né? Você pensa que é a sua cabeça que está pensando aquilo, não é verdade? Sometimes, que aquilo brotou de você. Você não percebe que aquilo foi uma telepatia. Então, os estudos de telepatia são muito úteis, porque mostram a possibilidade de um espírito estar comunicando com outro espírito. Uma alma contra alma, um espírito, uma psique contra psique. É assim que os espíritos agem na mente do ser humano, através da telepatia, através dos neurônios mesmo. As energias, as ondas, a frequência de onda, ondinha mesmo de energia. Que nem tem antena, que tem sim isso. Isso é comprovado pela ciência. Então, neste livro aqui, Metafísica Trilógica, número 2, Kepp estuda essa questão da atuação dos espíritos nos nossos neurônios, no nosso cérebro diretamente. É muito interessante. Depois de perceber isso, nós então começamos a pensar, mas como? O ser humano, ele não é vítima. É e não é. É e não é vítima. Então, existem as perturbações, por exemplo, como aqui ela perguntou, narcisistas. Todo mundo fala em narcisista hoje. Mas toda perturbação de caráter é grave. Por quê? Porque a pessoa tem uma escolha, uma ruptura no plano ético dela. Seja como, em que momento ela decidiu romper com a ética, ela rompeu com a ética. Então, são casos muito mais difíceis. Às vezes até aparentemente incuráveis, porque não há o que fazer com uma pessoa que já se decidiu contra a verdade, contra o bem. Então, tudo que ela faz é de uma forma demoníaca. Como Lúcifer, que já se decidiu, os demônios já se decidiram, não tem o que fazer, eles não querem. Então, a escolha é muito intensa e eterna, muitas vezes. Então, quem tem perturbação de caráter é grave. São os psicopatas, são os delinquentes graves, né? Pessoa que não tem ética. Agora, existem aqueles que são mais psicóticos, que são mais doentes. Esses podem, sim, muitas vezes, estar muito enganados, inclusive enganados por esses espíritos. Então, vamos agora falar um pouquinho de delírio e alucinação. A psiquiatria considera o delírio e a alucinação como produto exclusivo de química cerebral, de mau funcionamento cerebral, físico. Nós não vemos assim. Então, pergunta, mas então por que quando toma remédio para a alucinação ou para o delírio? Enquanto está tomando o remédio? Porque a função do remédio é de amortecer os receptores cerebrais, de ralentir, desculpe essa palavra, diminuir a velocidade, atrasar, isso me vem a palavra em francês, tornar a coisa mais devagar, mais lenta, entende? Então aquela pessoa fica lento, né? Abobada, o pensamento é lento, anestesiado, vai devagar, entende? Então, a função do remédio é diminuir a velocidade e a transmissão dos impulsos pelos neurônios. Então, é uma coisa mecânica, que a pessoa fica ali aquele tempo sem tanto perceber o que está acontecendo, mas continua recebendo a influência espiritual. Então, os delírios e as alucinações são já uma atuação mais adiantada desses espíritos através do nosso cérebro, do nosso pensamento. E se a gente tem esse rompimento, como você falou, com ética, esse pode ser um campo fértil para eles agir, né? A gente não tem essa conexão. Você já viu quantos assassinos disseram, eu recebi uma ordem que eu tinha que matar
Aí é uma mistura de delinquência com psicose, entende? De psicopatia com esquizofrenia. Então, a pessoa recebe ordens. Então, pensa, esse foi doente mental só. Não é só doente mental. Tem coisa ali. E essa convivência com os espíritos, ela é comum, ela é contínua, ela é, desde que a gente praticamente nasce, criancinhas veem espíritos, conversam. Não é autismo isso, não é esquizofrenia, ou até pode se chamar de autismo e esquizofrenia, porém não é só uma fonte neurológica. Ela tem um componente espiritual também. Uma vez, Cláudia, quando eu estava traduzindo esse livro com César Sós, O Universo dos Espíritos, né? Esse aqui. Esse aqui é um outro livro que Kepler escreveu muito importante, O Universo dos Espíritos. Como a gente está mergulhado nele. Yeah. Quando eu estava lendo esse livro, traduzindo, eu me lembro, esse foi um campo totalmente diferente para mim. Eu nunca entrei nesse campo em minha vida, né? Entrando com o Dr. Keppe, com você, nesse mundo um pouco, eu comecei a traduzir esse livro e eu notei algumas coisas espirituais que aconteceu. Obviamente estava acontecendo muito antes disso, eu não notei. Porque a pessoa não percebe. Não percebe. Uma vez eu estava, minha ex-mulher morreu, se você lembra isso, lá no Toronto, e eu estava muito tocado com isso. E eu preciso ir no trem aqui no São Paulo para ir para uma das outras unidades para fazer uma aula. E eu dormi. Porque eu não estava dormindo à noite, estava dormindo. E a voz dela me acordou de sair do trem. E ela disse, Richard, eu abri, a porta abriu e eu saí na hora, né? Então, essa foi uma coisa muito, logo depois da morte dela, né? Então, como você está falando, provavelmente, obviamente, esse acontece o tempo todo conosco, né? Inspirações que a gente recebe. Pode ser inspirações muito produtivas, vai fazer isso, fazer alguma coisa do bem, mas também pode ser outra, né? Bebe mais, faz isso mais, vai para esse caminho. É uma forma de raciocinar que a pessoa começa a desenvolver junto com esses espíritos e ela não percebe que não é ela. Uma das coisas mais frequentes que acontece é a pessoa se sentir como vítima, impotente. Essa sensação de vitimação e impotência é a sensação que os próprios demônios têm. Então, o que acontece? Como eles penetram, as energias penetram na mente, vão penetrando no corpo da pessoa, podem criar sintomas orgânicos e podem criar doenças graves e criam. Porque senão como é que poderia haver curas, remissões fora como se chamam, remissões espontâneas? Como que pode haver curas milagrosas? É porque as energias que estão entranhadas no corpo da pessoa, elas são obrigadas a sair, né? Então, aí a pessoa se cura. É um fenômeno energético. Então, eu estava dizendo para você, como é que isso acontece? Acontece, então, que nós temos que perceber como que nós caímos na conversa. Como a gente abre a porta. Como nós nos fragilizamos? Quais são as nossas inversões? Porque a inversão é a principal porta dos demônios na Terra. Porque eles que criaram a inversão, eles que botaram tudo de cabeça para baixo, tudo invertido. Então, por causa da inversão, a gente é enganado. A gente percebe as coisas ao contrário. Percebe o bem como o mal como o bem. E aí os demônios aproveitam, os maus espíritos, os obsessores, etc. e tal, vão aproveitando-se disso e vão se firmando ali com a pessoa e, às vezes, até penetrando aquele corpo e possuindo a pessoa. Então, às vezes, eu atendi uma filha de um médico muito famoso no Brasil, que ela se sentia possessa e era, de fato. E ela dizia assim, doutora Cláudia, só tem um pequeno problema aí.
Eu entendo que isso aconteceu pela minha patologia, que os demônios me enganaram pela minha patologia. Mas agora eu me sinto como se eu não tivesse mais controle sobre a minha vontade. Isso é muito grave. Sério? Porque quando o demônio possui a vontade da pessoa, e aí fica uma vontade invertida permanente, aí ela perde o livre-arbítrio, praticamente. Ela fica possessa, por ela não consegue mais querer o bem. Essa possessão perfeita, como o Malachi Martin falou? Sim, perfect possession não é bem isso, mas podemos, já a gente vai entrar nisso. Então, essa possessão precisa aí de 2 fatores. De alguma forma, a pessoa precisa querer se livrar daqueles sintomas que ela tem desespero. E ela muitas vezes quer, mas ela não consegue querer fazer o bem. Ela quer se livrar daquele mal, mas ela não consegue querer Deus, não consegue querer o bem, não consegue aceitar, não consegue dar esse passo sozinha. Mas ela, assim, racionalmente, ela procura uma ajuda, um exorcista, um médico, enfim, um psicanalista. Então, Richard, nesse momento é preciso, muitas vezes, que o analista, um padre, um psicanalista precisa ser treinado em teologia. Precisa entender a espírito-patologia. Ele tem que entender. Mas não só isso, ele tem que entender da psicopatologia do cliente ou da pessoa que está ali. O exorcista padre, ele tem que saber da psicopatologia, ele tem que fazer curso de psicanálise profundo para saber como pela psique, como a psicopatologia, como a inversão está sendo a porta para aquele demônio entrar. Porque só pela autoridade não é suficiente. Compreende? A pessoa fica investida da autoridade de Cristo naquela hora e o demônio se afasta naquela hora, tem medo, mas volta. Volta porque a pessoa, ela mesma permite. Cristo falou nisso N vezes, Richard. Quando Cristo, ele próprio foi tentado, ridículo, mas ele próprio foi tentado no deserto. O que aconteceu? Por que não funcionou? Porque ele não era invertido, ele não tinha a menor intenção de... Então, ele distinguia. Isso é um demônio. Claro, ele é Deus, né? Mas quando uma pessoa é muito firme na ética, ele não cai com tanta facilidade assim, não. O demônio precisa rebolar para poder enganar a pessoa. Às vezes engana até usando de Bíblia, de igreja, de coisas assim, de Deus, para tentar enganar a pessoa, porque se não for por aí, a pessoa não cai. Se a pessoa caiu, o exorcista tem que entender de psicopatologia, de psicanálise profunda, para poder saber como lidar com aqueles demônios e com a pessoa. Então, o exorcismo tem esses 2 momentos. É um exorcismo espiritual e é um exorcismo psicológico, psíquico. E a própria pessoa tem que decidir aquilo. Ela tem que aceitar ver nela os problemas dela, a patologia dela, os defeitos dela, a maldade dela, os erros dela, como ela deixou o demônio entrar. Senão ele não sai. Ele não deixa a pessoa. Sabe, Dr. Cláudia, eu tenho um amigo que você conhece também, ele está muito inconfortável com todo esse discurso sobre espíritos, patologia. Ele pensa em muito negativo, coisa negativa. Eu acho que tem muito isso no mundo agora. Que você para de falar essas coisas negativas. Eu quero falar sobre coisas positivas, né? Então, esse outro engano que os demônios fazem para nós de pensar, falando sobre a patologia, é uma coisa negativa, uma coisa ruim. E não é a coisa importante de saber, porque eles estão influenciando. Se a gente não tem contato com isso, a gente cai nos golpes. Como uma pessoa cai no golpe Está cheio de físico. golpista. Cheio de golpistas. Super esperto. Então, Você me fez uma pergunta há pouco sobre a perfect possession. sim. Que o Malachi Martin se referia.
Então... Ele disse a pessoa mais assustadora no planeta. Então ele dizia que esses processos, e do Kepi também fala a mesma coisa, esses processos que dão show, que estrebucham, caem no chão, grita, baba, morde os outros, queima coisas, tem uma espécie de telequinésia que levanta objetos, queima, é uma força do pensamento que é agregada à força da energia do demônio que está nela, então aquela pessoa fica tão forte, energeticamente tão poderosa, que ela, para segurar uma pessoa num surto, precisa, às vezes para segurar uma criança, precisam vários adultos. E eles conseguem, tinha uma menina de 11 anos, sei lá, que tem as camas são chumbadas na psiquiatria, no hospital, elas são cimentadas os pés. Ela conseguia arrancar a cama de onde estava. E esse estudo é fascinante, porque é um universo dos espíritos. E nós fazemos parte desse universo. Nós temos que ter consciência disso, senão a gente paga o preço, um preço altíssimo. E você, então, voltando ao Perfect Possession, Malak Martin dizia que muito frequentemente são as pessoas que estão no poder, nos cargos de poder. São as pessoas que já estão tão identificadas com o Lúcifer, que o Lúcifer já está tão confortável dentro dela, que ela tem é uma união praticamente total de corpo e alma, e ele incorpora aqui, e fica o próprio demônio, o próprio Lúcifer, usa aquele corpo para poder agir. E não tem conflito. Não existe um conflito entre o ego da pessoa, a personalidade ou o eu dela, e o demônio. Não existe mais aquele conflito. Então a pessoa fica confortável. Ela fica confortável. E ela desenvolve uma tal habilidade na palavra, no engano. Os demônios são muito espertos intelectualmente, embora maldosos, e sofistas. Mas eles são muito espertos. Então ele dizia que geralmente são as pessoas muito poderosas, muito ricas, os políticos, os donos do mundo, que exercem essa função. Porque, por exemplo, um assassino, um serial killer, ele é mau, ele é horrível, ele é possesso. Porém, todo mundo olha aquele cara e fala, esse cara é um criminoso, tá? E se protege. Com esses indivíduos, é dificílimo da pessoa se proteger, da sociedade se proteger. E como Cristo avisou, são os senhores desse mundo. Este mundo é regido por eles. Então, Richard, vamos aproveitar. Vocês mandem logo para os seus amigos esses vídeos, porque pode ser que a gente seja cortado com essas realidades científicas que a gente fala aqui. E já fomos outras vezes. Então, você só percebe, Malak Martin falava, você só percebe a atuação dessas pessoas, às vezes por um twinkle, assim, um piscar de olhos, uma reaçãozinha, assim, que ele, de repente, parece que cai aquela aparência, aí a pessoa assusta, fala, opa, que é isso? Que é isso? E depois, então, diz que o indivíduo lá, o possesso, volta a conduta, deixa a coisa. E pessoas, às vezes, só muito na intimidade é que conseguem perceber esse lado perverso, psicopata. Pessoas muito íntimas do possesso. E para as massas, e para as mídias, e para os... Enfim, na sociedade, eles são gentlemen, são cavalheiros, são inteligentíssimos, né? Carismáticos. Ó, começa a fazer poc aqui. Pronto, aqui. Tac. Por falar em tac. Observem isso. Se vocês estão falando de espíritos, eles começam muitas vezes a se incomodar e se manifestar. Né? Não tenham medo. Se você está com Deus, e procure estar com Deus, não só da boca para fora, eles têm medo de você.
Então, o demônio, quando a pessoa tem virtude, ele tem mais medo da pessoa do que a pessoa dele. Eles têm que... As pessoas que não estão muito bem espiritualmente é que têm mais medo dos demônios, porque aí ficam fragilizados, ficam presas fáceis, né? Chega às vezes até a apanhar de demônios. Olha, é tanta coisa. Nós fizemos uma vez um simpósio, em 1983, lá no Hilton Hotel. Ainda tinha esse Hilton, lá na Avenida São Luís. Era bacana o hotel. Então, quem que estava lá era o governador Maluf, na época. E nós fizemos um simpósio, lá foram umas 800 pessoas, e nós fizemos todas as palestras, estudo científico das manifestações... todos os campos, né? De todos os campos, na medicina, na economia, no trabalho, na família, em tudo, na arte. Foi muito bacana esse simpósio. E acho que o Maluf estava naquele hotel e o elevador parou com ele lá dentro, coitado. Os demônios pararam lá, porque eles atuam muito na eletricidade, viu? E ele ficou preso lá no elevador. E durante o evento, na hora que apareceu um estudo de uns filmes de operações espirituais, que então é muito fácil captar por câmeras, por aparelhos magnéticos, capta. E fica registrado esses espíritos, bons e maus. Então, tinha lá um filme que os demônios faziam rugidos. Mas fazia mesmo, é um estudo científico, não é filme de terror. Então, o que aconteceu? Um rapaz que foi lá para ver o simpósio, dizendo que ele não acreditava em nada dessas coisas. Ele estava assistindo às conferências e quando chegou numa análise da medicina, como que muitas vezes os demônios estão atuando em cirurgias, como eles se mostram na doença. Então, esse rapaz, ele disse que ele começou a sentir como se tinha uma força que estava levantando ele pelo braço, assim, por baixo do braço e pelo pescoço, levantando, e puxando, ele agarrou na cadeira, na poltrona, e ele não conseguia segurar, de tal era a força, e ele foi arremessado num sentido espiral, 3 fileiras para trás, foi cair lá atrás. O rapaz ficou tão apavorado. Eu fui falar com ele, né, porque foi uma barulheira no meio do auditório. Eu fui falar com ele lá, e ele disse, mas o que é isso, Eu vim aqui porque eu não acredito nada disso, mas o que é isso? Então... Não se esqueça, a religião não é coisa de atraso de cabeça, não, viu? A religião, a Bíblia, tem muita sabedoria que cientista não chegou nem perto ainda. Então, não pode fazer pouco da religião, compreende? Principalmente da Bíblia, né? Escrituras sagradas. E a Bíblia está permeada desses assuntos sobre demônios. E Cristo falou muitas vezes. O Antigo Testamento, lá os judeus, eles não falavam muito sobre isso. Não tinham muito essa... Parece que essa revelação foi mais atinente a Jesus Cristo, a segunda pessoa, e ele veio aqui para destronar o reino desse mundo aqui. Ele veio para tentar justamente fazer isso, e para fazer isso, a domínio total que a humanidade tinha dos demônios, ele veio para isso, pagou o preço, como muitos exorcistas pagam o preço, porque aí os demônios atacam usando outros seres humanos, muitas vezes, né? Então, por exemplo, Malachi Martin, muitas pessoas falam assim, mas como que ele morreu, né? E ele chegou a contar que ele estava numa escadinha, pegando uns livros antes de morrer, quando ele estava no hospital, ele contou como que aconteceu. Ele estava pegando um livro na estante e na hora que ele foi pegar o livro, ele sentiu uma força no tornozelo dele, puxando. E ele caiu e bateu a cabeça, foi para o hospital e teve hematoma subdural e morreu. Então, mas essa morte não é uma coisa terrível, como a morte da alma, quando o demônio possui a alma e você não tem como sair, e é eterno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não pode brincar no sentido
de esquecer, de fazer de conta que isso não existe. Então não tenham medo de estudar isso, de conhecer isso. Isso é a nossa salvação, é a nossa proteção. Entende? Depois Kepp escreveu mais 3 livros sobre exorcismo. Psicoterapia e exorcismo, socioterapia e exorcismo, trilogia analítica e exorcismo. E eu escrevi algumas coisas sobre demonologia também, no cotidiano, como é que os demônios agem no cotidiano nosso. Está publicado num dos anais do congresso que nós fizemos em Bussaco, lá em Portugal. Nós fizemos um congresso em Nova York de demonologia. Foi incrível. E então eu escrevi e tem um cursinho, acho que na plataforma, né, na internet de espiritopatologia, que as pessoas podem fazer para começar a entender sobre esse assunto. E ver como eles estão no nosso dia a dia. Não, desde que a gente acorda de manhã até a hora que a gente vai dormir, a sociedade está tudo coalhado de espíritos. Coalhado de espíritos. E a gente não enxerga muitas vezes com os olhos, porque eles são seres espirituais. Richard. A gente precisa prestar atenção, né? Precisa prestar atenção muito. E essa é a nossa defesa. E tiraram a nossa defesa quando eles dizem, bom, demônio não existe, isso é tudo só uma metáfora. Isso é coisa atrasada. Isso é coisa da Idade Média. Cristo não falou, não estava querendo dizer que era espírito. Ele falava assim, o mal dentro do ser humano. Vai nessa. E nós fizemos muitos estudos, viu? Esse congresso, olha, é bacana até de um dia se a gente fizesse de novo, porque saiu tanta coisa interessante. Gravações, como é que chama, Paulinho? Essas psicogravação, essas coisas que grava nas fitas. Tem tantas. Vozes, né? Vozes, e um termo técnico isso aí. E eu tenho uma fita de um grupo de cientistas nossos que estavam indo no hospital psiquiátrico e foram também numa penitenciária. E quando eles chegaram perto de uma mulher que estava presa numa cela, era um manicômio judiciário que esse grupo visitou, e eles iam com os gravadorzinhos, punham nas portinhas, e porque o gravador, e eram magnéticos, fitinha magnética, capta muito melhor. Então, eles captavam as vozes que estavam atrás, além da voz da pessoa que estava dentro da cela, do manicômio judiciário. Olha, tinha cada voz, e uma delas falava assim, não pode entrar. Como diz, vocês não entram aqui porque ela é minha. E aquele não pode é algo, Richard, que toda a pessoa, mais dia menos dia, ou uma hora ou outra, ou muitas vezes, ouve na cabeça, porque o demônio é o do não pode. Para o demônio, tudo que é bom não pode. Só pode o que é ruim. Se você quer fazer uma coisa boa, não pode. Se você quer fazer qualquer coisa que você quer ser feliz, não pode. Você quer ser alegre, não pode. Você quer ser livre para fazer o bem, não pode. As leis não deixam. A sociedade não deixa e os demônios não deixam. Então ele é o Deus do não pode. O Deus do não. Assim como Deus é o Deus do sim, da liberdade para o sim, para ser feliz, para ser bom, para ser verdadeiro, para estar no mundo, na realidade, no bem. É o sim para Deus. Esse universo é o do não. É o não pode. Então, vamos todo mundo cuidar com isso.
Obrigado. Muito interessante e profundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.